Olá, olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui a esse espaço de pausa e reflexão, a esse espaço de escuta e acolhida, que é o Entre Linhas com Afeto, esse projeto que eu tô rodando agora em maio. E a gente tá hoje no nosso terceiro episódio de leituras com afeto, leituras de trecho de livros. E esse é o nosso terceiro encontro e o penúltimo. Eu já estava aqui pensando que a semana que vem vai ser o último e o que será de mim nos próximos meses aí, sem essa pausa aqui. Tem sido bem bacana compartilhar esse momento, né? Trazer livros mesmo com reflexões que falem sobre maternidade, principalmente que nos despertam, né, para a nossa transformação e para cuidar da nossa saúde mental, né? Então, esse é o Entre Linhas com Afeto, esse é o objetivo do meu projeto aqui. Bem, e hoje, dia 19 de maio de 2025, eu trouxe um livro muito querido, todos são, né? E esse tem a sua queritude específica. Esse livro é o É Fase, da Rafaela Carvalho. É um livro muito incrível, assim, muito gostoso de ler. A Rafaela Carvalho é a mesma autora do livro 60 Dias de Neblina, que foi um best-seller bem famoso aí alguns anos atrás, acredito que há uns 9 anos atrás. E do 60 Dias com Neblina, ela escreveu esse. A partir dos 60 Dias de Neblina, ela veio para esse outro livro, que é o É Fase, né? A Rafaela, ela é nutricionista por formação e escritora por coração e alma. Ela mesma coloca isso aqui no livro dela, né? Ela é mãe de 4 filhos. Ela também fundou a própria editora, que é a Matricência, uma editora que só tem livros nesse sentido de paternidade, parentalidade e maternidade, né? E ela escreve de uma forma muito linda, né? Muito linda. Especificamente esse livro, ela traz a experiência própria dela mesma, né? Então, a partir da experiência dela, ela conta, né, a própria experiência dela, ela faz essa reflexão com a gente aqui, né, enquanto a gente está lendo, da transformação que é a maternidade, né, do que a gente deixa para trás quando a gente se torna mãe, né, quais são esses desafios, né. Então é uma leitura muito próxima, né, porque é ela mesma falando para ela também, e muito acolhedora, né, para quem está vivendo essa fase. E o livro é feito de contos, né? Então cada capítulo é um conto. Tem 95 contos aqui, né? E cada conto tem um tema. E todos eles sempre com essa fala, né, de primeira pessoa, assim. Ela conta a própria experiência, né, com os filhos, com viagens, né? E esse livro especificamente, quando eu comprei, a minha experiência de comprá-lo foi quando eu fiquei grávida da Clarice, na minha segunda gestação. Porque aqui nesse livro ela traz muito mais a experiência de ter mais de um filho, né? Os 60 Dias de Neblina são contos também, mas ela trata muito o puerpério, né? E esse É Fase, ela inclui aqui muitos recortes assim da vida dela como mãe de 4 filhos, né? Então, quando eu estava grávida e super curiosa, né, e muito pensativa em como seria a minha vida de mãe com 2 crianças, né, eu comprei para poder me identificar com algumas outras pessoas, né, com outras mulheres, que é isso que a gente quer
da nossa maternidade, né? Identificação com experiências próximas com as nossas, pra gente conseguir acolher também as nossas, né? Então é um livro que eu comprei já há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, então, na verdade. E tenho lido, assim, por fases também, assim, leio alguns trechos, depois leio outros, né? Ainda não o li por completo. É um livro muito gostoso, assim, de ler. E você pode pegar e ler, né? Abrir uma página aqui e ler o conto que tiver aqui, que tá tudo certo. E ela coloca, né, no livro alguns indícios pra gente de que fase que ela tá vivendo quando ela escreve, né? Então aqui no cantinho das páginas assim, ela coloca em que momento que ela tá. Por exemplo, ela escreveu a vida, a gestação, o primeiro ano. Então, nesses cantinhos assim, ela vai colocando né, o tempo e o momento pessoal dela em relação àquilo que ela está escrevendo aqui. Né? Então é um livro bem legal, bem gostoso. Vale a pena quem ainda não leu, quem ainda não tem. É um livro bom de ter em casa. Né? E bem, eu escolhi aqui, né? Tchararã, um texto muito, muito legal. Todos são. Ah, meu Deus, foi difícil escolher um. Mas é um texto que eu acho que vai ser bem bacana, né? A gente refletir aqui juntas o que ela quer dizer sobre ele, né? Então, vamos lá. Vou ler. Antes eu vou tomar uma água aqui, que já fiquei com a garganta ruim. E convido você também a trazer aí a sua água, seu chazinho, se acomodar. Se tiver com a criança junto, acomode-se com a criança aí e vamos comigo aqui fazer essa pausa nessa tarde, aqui nesse início de tarde de segunda-feira. Olha só, eu escolhi um conto número 19 e tem o título de Dentadura no Dragão. Eu vou ler ele inteiro, tá? Vou fazer as pausas, mas eu vou ler o conto inteiro. Acho que vale a pena. Por que você faz todos os dias as coisas que faz todos os dias? As pessoas me perguntam como eu encaixo a carreira, tendo 4 filhos, casa, comida e roupa não lavada. O que ninguém vê são as coisas que ficam para trás. E cá entre nós, que bom que elas ficam para trás. A pilha ou pico culminante de roupas que se encontra no balcão do meu quarto explica bem. A decoração da casa sem um único porta-retratos confirma. Eu descomplico, digo adeus, sorrindo e acenando, como os pinguins de Madagascar. A todas as regras e expectativas que não cabem no meu momento. E, o melhor de tudo, eu não preciso de me despedir para toda a eternidade. Não preciso firmar um matrimônio com uma decisão. Afinal, que toquem os trombones é fase. Você foge das fases, mas as fases não fogem de você. Nesse primeiro parágrafo, então, ela já aqui resume muito bem como ela não dá conta de tudo, né? E que as pessoas imaginam que ela dê conta né, da carreira como escritora, né? E agora também que tem a sua própria editora, né? Tem 4 filhos, né? A roupa, a comida, né? E como ela vai dizendo também que a gente não precisa decidir coisas na maternidade que sejam para sempre. Né? Eu sempre digo isso muito também, assim, de que na maternidade as coisas são muito flexíveis, né? A gente aprende a ser flexível, né? Quando a gente inicia essa jornada, porque nada é para sempre, né? Nada é eterno. E ela diz isso aqui também, né?
A gente não precisa ter uma decisão que vai ser por anos, né? São decisões dependendo do momento que você está vivendo. E é isso que ela diz, né? Porque, afinal de contas, são fases, né? Quando eu tive meu primeiro filho, escutei que era importantíssimo acostumá-lo, desde pequeno, a ver o enfeite de casa e não encostar a mão. Olhar com os olhos e não com o dedinho, eu tinha que ensiná-lo. Lembro perfeitamente de comentário de uma parenta que disse para mim: nunca precisei tirar o enfeite da casa por causa do meu filho. Pois bem, minha senhora, eu aqui, com 4 filhos na bagagem, te digo que tirei todos, todinhos. Sobrou um dragão de madeira que trouxemos há anos da Indonésia. O pobre dragão já perdeu os 2 dentes e só continua ali por causa da capacidade que ele tem de me teletransportar mentalmente para a Indonésia, toda vez que eu penso em um plano de fuga. Sobrou também uma escultura do Buda, porque afinal é o Buda, né, minha gente? Tudo que não quero, a essa altura da vida, é uma confusão com o Buda. Ela traz de forma muito... ela faz a gente rir também, né? Rir e refletir sobre as verdades mesmo que ela está nos mostrando, né? Então aqui ela traz, né, o teor do comentário das pessoas, que filho meu não faz isso, né? Filho meu é desse jeito. E quando na verdade, né, cada família tem as suas escolhas, né, e as suas formas de maternar. Bem, e antes que pensem que meus filhos são crianças sem limites, que vão na casa dos outros e mexem em tudo, por favor, não confundam as coisas. Eu traço limites e margens, guio e ensino, porém me nego a complicar a minha própria vida, só porque um dia alguém disse que tem que ser assim e ponto final. É totalmente possível educar sem que, para isso, você precise dar um tiro no pé. Na dinâmica da minha família, prefiro dar aos meus filhos um ambiente que possa ser explorado com segurança, enquanto eu cozinho, troco a fralda de escrevo, respondo e-mail e faço todas aquelas coisas legais que mãe fazem, do que não consegui fazer absolutamente nada porque eu sou desprovida de olhos na nuca. Então aqui ela está dizendo por que ela escolheu. Oi, Deise, tudo bem? Vou fazer uma pausa aqui que eu tô lendo a sua mensagem. Querida, obrigada pela presença aqui. Pode ir para essa reunião. Obrigada, viu? E vai ficar gravado. Depois você assiste. Bem, tava aqui dizendo que nesse trecho, como ela fala que ela escolheu, né, não ter tantos bibelôs decorativos pela casa, porque ela prefere, né, que ela diz, né, ela prefere não complicar a sua própria vida, né? Então ela prefere ter saúde mental e deixar, né, a casa livre para as crianças brincarem enquanto ela faz as outras coisas, né? Afinal de contas, ela não ia dar conta de fazer as coisas que precisam ser feitas e ficar supervisionando as crianças, né? Com olhos atrás da nuca, como ela diz aqui. Bem, e não paro por aí. Não são só de enfeites que eu larguei mão, não. Mas é claro que não. Sou péssima de memória, mas maravilhosa na arte de simplificar. A lista das coisas que eu aprendi a let it go, via Frozen, é enorme. Meus móveis são bacaninhas, mas poucos e simples. Mesa de centro eu aboli porque quando menos tralha, mais fácil de manter a casa organizada e mais espaço para as crianças se movimentarem. Tenho quase certeza que não sou proprietária de um ferro de passar roupa. Até preciso confirmar essa informação, mas te garanto que existe um ferro por aqui. Há muitos anos que a gente não se vê.
Escorregador de louça, como o nome diz, é para a louça escorregar. Escorredor, desculpe, gente, eu li errado. Escorredor de louça, como o nome diz, é para a louça escorrer. Ficar lá até estar sequinha e ser usada novamente. Pano de prata para tudo menos para secar o prato. Copos e uma cadeira infantil, que serve de banquinho, ficam sempre acessíveis para que as crianças possam pegar água sem precisar pedir. Café da manhã é igual para todo mundo, pois facilita a linha de produção. Dar banho em todos os filhos de uma vez é uma luz, raio, estrela e luar. Tem sempre verduras congeladas em casa e meu iaiá, meu ioiô. E falando em verduras, no dia a dia, dificilmente uso mais de 2 bocas de fogão. Se terei que sujar 3 panelas, reconsidero o meu menu. E faço com consideração ao filho mais velho, que é responsável pela louça. Aliás, todos aqui têm suas tarefas. Delegar é preciso, abrir mão é necessário e incentivar a independência é fundamental. E um exercício surreal para a paciência, né? Pois eles demoram a manhã toda